que está acontecendo nos relacionamentos hoje, o que a comunicação tem feito com os relacionamentos hoje, porque o quão importante as pessoas que estão ao nosso redor realmente são para cada um de nós, né? Ao ponto de estarmos vivendo tão longe demais ao lado das pessoas que nos rodeiam, né? Muito importante, então, uma coisa que você tem interesse, um tema que você tem interesse e que você conhece também. Juntar essas duas coisas seria a forma perfeita de você criar o seu canal. Sendo que nem sempre isso vai acontecer, né? Nem sempre vai ser o assunto que as pessoas têm interesse, é um assunto que você domina especificamente. E aí tem uma sacada que eu peguei aqui no Sacane, que está escondida. É uma das coisas mais importantes que tem, é isso daqui. E fica aí, tá? Porque realmente é uma sacada muito importante. Assim... Fala galera, todo mundo bem? Eu sou o Paulo Perim, esse é o AutoCast e a gente vem trazendo agora um modelo novo de informação, né? Vamos ter muito conteúdo de muitas maneiras, de muitas formas. Nosso objetivo agora, além de gravar muitos episódios de podcast, falando ainda sobre o Tocantins, trazendo muita informação sobre Palmas, sobre essa região, multiplicar o conhecimento e a autoridade que Deus me permitiu sobre família, né? Então a gente vai ter muito conteúdo sobre isso aqui nesse canal agora, certo? Então conto com um like, com o seguir de vocês, com encaminhar para os amigos, e Deus colocou no meu coração para hoje falar um pouquinho sobre comunicação, né? A comunicação no geral, a comunicação que eu vos transmito agora neste momento, e também logo vai ter alguns outros pontos aqui, né? Vamos ter um dia da família aqui, né? Toda semana a gente vai ter um dia da família aqui no AutoCast também. Lembrando, a gente não vai deixar de gravar episódios, né, pro podcast. Vamos evoluindo aí, é uma caminhada nova, uma reestruturação. Conto com a paciência e a parceria de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, de verdade, um imenso abraço e vamos lá. Uma mente, entrando já no assunto da comunicação, né? Uma mente problemática, ela sempre vai enxergar problemas até onde eles não estão, até onde não existe problemas. Uma mente problemática vai encontrar problemas, ela vai encontrar, cara, é complicado. Então a comunicação ela tem esse principal fato de machucar muitas pessoas. Então é extremamente necessário que as pessoas tenham o entendimento da responsabilidade delas sobre as palavras que são proferidas. A palavra tem muito poder, né? E aí eu quero pegar um trechinho desse vídeo, né, para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação no Brasil no geral, que eu vou ir comentando, e a gente vai batendo um papo, você vai entender um pouquinho esse novo modelo do AutoCast, e deixa o teu comentário para você me dizer o que você acha. Atualmente, a população tem à sua disposição diferentes meios de comunicação. E não se trata apenas dos mais modernos, como a internet, mas também de alguns com séculos de existência, como o correio e o jornal impresso, que mantém sua importância nos dias atuais. Durante muito tempo, as cartas foram o único meio de comunicação a longa distância no país, sendo muito utilizadas desde os primeiros momentos da colonização. A famosa carta de Pero Vaz e Caminha foi a primeira comunicação postal entre Brasil e Portugal. Em 1822, com a independência do Brasil, a administração dos serviços de correio foi reorganizada para atender às necessidades do país. A partir desse período, foram criados vários serviços, como a entrega domiciliar de correspondência, o uso de uniforme pelos carteiros, os selos postais e as caixas coletoras. A imprensa no Brasil foi criada em 1808, no Rio de Janeiro, tornando possível a publicação de documentos oficiais, além de livros, jornais, folhetos, partituras, obras científicas, desde que autorizados pela coroa. Foi muito importante a criação da imprensa, né? Esse fato. Infelizmente hoje não tem sido tão verídica e verdadeira quanto deveria. A circulação de publicações cujo conteúdo contrariasse o governo ou a religião católica era proibida.
impedia que documentos contrários ao governo circulassem em outros países. Em Londres, por exemplo, era publicado o Correio Brasiliense, jornal que criticava o governo. A partir de 1884, houve o desenvolvimento das telecomunicações, que são os meios de comunicação que usam sinais elétricos e ondas eletromagnéticas para transmitir informações. Essas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, pois reduziram o tempo de envio de mensagens e ampliaram o acesso às informações. Inicialmente, as mensagens eram enviadas por um aparelho chamado telégrafo, que continha um interruptor que liberava ou interrompia a passagem de carga elétrica. De acordo com os toques no interruptor, a passagem de sinais elétricos formava pontos, traços ou espaços, que são a base do alfabeto Morse. Até o final da década de 1990, o código Morse foi usado como meio de comunicação oficial da Marinha para comunicação e fiscalização. O telefone foi inventado em 1876. A tecnologia permitia transmitir sons por meio de fios metálicos que ligavam dois aparelhos. No início, havia apenas 15 mil linhas telefônicas e o serviço era restrito a poucas cidades. As ligações passavam por centrais telefônicas para serem transferidas e completadas. No Brasil, em 1965, o Sistema Nacional de Telefonia foi ampliado com a criação da indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, contribuindo para a integração no território. Com a invenção do rádio em 1894, foi possível transmitir ondas eletromagnéticas entre dois pontos sem uso de fios. Essa tecnologia gerou uma grande mudança nos costumes da população e permitiu a integração do Brasil ao contexto internacional. A partir da década de 1930, o rádio se transformou em um dos principais veículos de informação, entretenimento e propaganda no país, sendo muito popular até hoje. A tecnologia do rádio abriu a possibilidade para o envio de qualquer tipo de informação. As ondas de TV, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas, se desenvolveram a partir disso. Na década de 1950, a televisão começou a fazer parte dos itens de consumo das famílias brasileiras, tornando-se popular na década de 1970, quando também começaram as transmissões em cores. Até então, somente famílias mais ricas tinham acesso à televisão. Hoje, esse aparelho está presente em 95% das casas brasileiras, sendo a principal fonte de informação e entretenimento para a população. A telefonia móvel permitiu que as pessoas se comunicassem instantaneamente de qualquer lugar. No Brasil, a primeira ligação telefônica feita por um celular ocorreu em 1990. Cada aparelho pesava cerca de meio quilo. Rapaz, isso tá aí. Achando ruim o smartphone que você tem hoje, hein? Que barbaridade. No Brasil, a primeira rede de computadores a funcionar foi a BitNet em 1989. Essa rede ligava os centros de pesquisa universitários do país aos Estados Unidos por meio de uma conexão por cabos submarinos. 2 anos depois, a comunicação entre os computadores dos centros de pesquisa passou a ser feita por uma nova tecnologia, a internet. Até então, não se imaginava quão bem-sucedida a internet seria. Em 1995, a internet passou a ser de uso geral e aberto no Brasil. Desde então, ocorreram inúmeras mudanças. A substituição dos antigos cabos de telefonia por fibras óticas aumentou a velocidade das conexões. Além disso, foram criados mais aparelhos que podem se conectar à rede de internet como os celulares. As diversas tecnologias de telecomunicação têm aumentado as possibilidades de interação, comunicação, troca de ideias e informações desde o século XIX. Esse processo continua em desenvolvimento com os computadores, celulares e outros aparelhos que mudaram profundamente nossos hábitos. O avanço tecnológico na área das comunicações tem sido fundamental nas transformações do espaço geográfico, moldando a forma com que as pessoas, os governos e as empresas se relacionam. Agora eu quero puxar a tua orelha, porque é o seguinte: uma evolução tão
tão gigante, né? No decorrer dos últimos 50 anos. Cara, o tempo das cartas apenas, sei lá, eram meses ou até anos, né? Para uma carta chegar no destino. Muito provavelmente muitas cartas chegaram depois de os seus escritores já terem partido dessa para melhor, né? E, cara, hoje a nossa mensagem leva segundos ou míseros milésimos de segundos para chegar onde a gente quer chegar, onde a gente quer enviar aquilo, né? E, cara, e o que está acontecendo com os relacionamentos hoje? O que a comunicação tem feito com os relacionamentos hoje? Porque o quão importante as pessoas que são ao nosso redor realmente são para cada um de nós, né? A ponto de estarmos vivendo tão longe demais ao lado das pessoas que nos rodeiam, né? Que fique para nós essa reflexão, para que a gente leve ela pro amanhã, né? Pro agora, pro instante, né? Como que nós estamos vivendo o tempo com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente está no telefone e não está compartilhando o momento que nós estamos vivendo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse ponto que Deus me ordenou a estar trazendo a partir de agora é trazer não só reflexões assim, mas compartilhar o que Ele tem me permitido e compartilhar o que Ele tem me trazido de experiência dentro da minha casa, né? Hoje, como uma família, tudo aquilo que eu tenho são os meus familiares e a presença de Deus, a minha esposa, os meus filhos, e eu quero trazer isso, o quanto que a gente está vivendo a realidade das pessoas que nós temos ao nosso redor, né? Logo eu vou trazer aqui um conteúdo sobre uma mãe e uma babá, é muito legal, no sentido da gente entender a importância de estarmos perto. A história em si não é tão agradável, porque por fim a babá ganha da mãe. A babá ganha da mãe no sentido de carinho, amor e respeito da criança, tá? Então a gente precisa rever todos esses conceitos. Fechou? Muito obrigado, Paulo Perim. Ficamos aí, um grande abraço, que Deus te abençoe imensamente. Tenha uma sequência abençoada de dias aí.